Amém. Queridos, nessa noite nós temos um convidado especial aqui conosco, nosso querido professor Fernando Furtado. Pode subir aqui, professor. Ele atualmente é diretor do Colégio Adventista do Portão, mas ele já esteve muito próximo aqui conosco. Também foi diretor há 15 anos atrás, né, Fernando, do Colégio Adventista aqui do Boa Vista. Frequentou a nossa igreja aqui, ele com sua família. Hoje tem aqui nosso querido Augusto, seu filho, que também frequenta aqui na nossa igreja do Boa Vista, e ele vai estar trazendo a mensagem nessa noite para nós. Professor Fernando, que Deus te abençoe, te ilumine, que você possa falar a nós por intermédio de Deus. Boa noite, irmãos. Quero saudá-los, agradecer primeiramente o convite da igreja. Realmente essa igreja aqui está no nosso coração. Nós saímos de Curitiba mais ou menos 15 anos atrás, e essa foi a última igreja em que frequentamos. Temos boas recordações, através do nosso trabalho ali na escola, da nossa comunhão aqui com a igreja. Que Deus possa estar iluminando cada um de nós, e que a mensagem dessa noite ela venha ao encontro das nossas necessidades, queridos. Muito bem. Queridos, 2020 foi um ano difícil. Foi um ano, assim, desafiador, né? E 2021 se apresenta também dentro desse mesmo contexto. Mas sempre no início do ano, nós fazemos os nossos planejamentos, nós fazemos novos sonhos, né? Sonhamos, realizamos os sonhos que não deu tempo de terminar. E 2021, apesar das dificuldades, das lutas e da incerteza que nos se apresenta, nós temos os nossos planejamentos. E ao fazer esses planejamentos, nós precisamos colocar prioridades na nossa vida. E ao entender essas prioridades, nós podemos acertar nas escolhas. E, claro, melhor do que a Bíblia não existe para a gente, na verdade, para nós nos ajustarmos dentro dessas nossas prioridades. E, especialmente, o capítulo 5, o capítulo 6 de Mateus, Jesus nos deixa lições maravilhosas. E essa noite nós vamos assim expor algumas das ideias de Jesus em relação ao momento que nós estamos vivendo. Então, se você quiser assim pegar uma caneta e ir anotando, porque são várias passagens. Na verdade, nós vamos fazer um estudo essa noite. Claro, capítulo 5 de Mateus é sobre o Sermão da Montanha, o Sermão do Mestre. E ao abrir a nossa Bíblia, nós vamos abrir em Mateus 6:33. E eu convido então os irmãos a abrir Mateus 6 e o versículo 33. É um versículo bem conhecido de nós. Nós vamos fazer mais uma vez uma oração. Querido Pai, nós vamos nesse momento abrir a Tua Bíblia, queremos a Tua direção para que a mensagem dessa noite venha ao encontro das nossas necessidades. Teu Santo Espírito possa estar tocando nesse momento o coração de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, eu costumo sempre falar o que vai no meu coração, das minhas necessidades. E eu sou uma pessoa bastante ansiosa. Assim, traço bastante planos e, além de ansioso, preocupado, e em um determinado momento da minha vida, quando um dos meus irmãos, ele estava passando uma dificuldade no seu trabalho, e ele me citou esse versículo aqui. E eu confesso para vocês que naquela época eu era bem mais jovem e não entendia muito bem, né?
Hoje, um pouquinho mais experiente, eu percebo como eram sábias as palavras de Jesus e as palavras do meu irmão. Olha só o que diz lá então, Mateus 6,33, bastante conhecido. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O seu reino e a sua justiça, e o restante das coisas vos serão acrescentadas. O Sermão do Monte, ele nos deixa orientações maravilhosas para nós termos uma vida feliz. E mais, parece que Jesus estava antevendo o momento que nós estamos vivendo. Os desafios, as dificuldades, as preocupações do século 21. E lá, no momento, e assim, às vezes a gente fica ansioso por que a gente vai vestir, o que a gente vai comer, e confesso para vocês, eu lembro muito bem lá em março, em meados de março, quando as nossas escolas foram fechadas, e a incerteza em termos de sobrevivência das escolas, sobrevivência da igreja, olha, foram muitas noites sem dormir. Mas quando você lê ali o que Jesus nos deixou, olha, Fernando, você está preocupado com o que vai comer? Olha ali as aves, eles não plantam, eles não colhem, eles não semeiam. Fernando, você está preocupado com o que vai vestir? Olha os lírios do campo, também. Será que eu somos menos importantes que as aves, que os lírios do campo? E quando a gente começa a refletir que nós somos obra de criação, de semelhança do nosso Deus, evidentemente que a sua obra-prima da criação não deixaria desamparado. Então, para nós, o que nos resta é refletirmos o que Jesus nos deixou de ensinamentos e seguir. Nós vamos refletir essa noite nas palavras de Jesus. Ele deixou 3 coisas para nós. Quer ser feliz, irmão? Quer ser feliz, Fernando? Então, primeiro, buscai o reino de Deus. Segundo, buscai a sua justiça. E não se preocupe, o restante vai ser acrescentado. Mas, queridos, o que seria o reino de Deus? O que seria o reino de Deus? Assim, na prática, o que é o reino de Deus? Talvez você pense que o reino de Deus é algo extenso, né? Talvez você pense que Jesus deveria deixar mais esclarecido isso aí. Mas também a Bíblia, ela nos deixa algumas indicações. E o reino de Deus, ele é comparado a vários elementos. Olha só, vá anotando aí. Evidentemente que não dará para nós lermos todas as passagens. Mas lá em Marcos 4, 26, o reino de Deus diz lá que é semelhante a um homem que lança a semente na terra. Como um grão de mostarda, está lá em Marcos também. Como um fermento, Lucas capítulo 13. Isso aí tem que haver então com crescimento. Um homem que lança a semente, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, como um fermento, ou seja, tem a ver com crescimento. O reino de Deus também ele é comparado a um tesouro escondido no campo. Um homem que busca boas pérolas. Uma pessoa que lança uma rede ao mar, está lá em Mateus. Ou seja, o reino de Deus deve ser buscado, deve ser encontrado. O reino de Deus também, lá em Mateus, capítulo 20, versículo 1, diz assim, é um pai de família. Um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Olha só, as bodas é o quê? É um momento de alegria. Um pai que cuida da sua família, cuidado. Também, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que, tomando lâmpadas, saíram para encontrar com o esposo. Ou seja, de novo vem essa ideia de busca.
Mas também Jesus deixou claro que para pertencermos ao reino de Deus, Ele exige arrependimento. Mateus 3:2. Diz também que nós temos que ter um coração sincero, porque nem todo que disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. No reino de Deus também, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Diz lá que no reino de Deus nós, os salvos, receberão a chave do reino, recompensa. Lá não haverá pecado. É preciso ser humilde a entrar nele. O reino de Deus deve ser recebido como uma criança. Está lá em Marcos também. Diz ali que os que têm amor à riqueza dificilmente entrarão nele. Requer renúncias. O reino de Deus também, ele é anunciado por sinais. E agora eu quero ler com vocês, porque é muito significativo para nós como igreja. Está em Mateus capítulo 10 e o versículo 7. Diz assim: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. Então, como igreja, a nossa maior e única missão é o quê? Pregar que o reino está próximo. Então, pertencer ao reino de Deus é isso. O reino de Deus, então, de uma maneira bem prática, queridos, pode ser considerado tudo que vem de Deus. Tudo que vem de Deus. Por exemplo, a sua família foi pensada, foi gerida, foi instituída por Deus, então é o reino de Deus. A igreja de Deus é o reino de Deus. A palavra de Deus, a fé, o amor, a comunhão com Deus. Jesus, quando ele nos ensinou a orar, ele disse assim, nós devemos orar pedindo o quê? Que venha o teu reino. Mateus 6:10. Isso significa aceitar o domínio do Senhor em nossas vidas. Então, quando você fizer uma lista de prioridades nos seus planejamentos, coloque em primeiro lugar essas coisas. Nunca priorize objetos e fatos comuns. A família, a igreja, a comunhão com Deus através de sua palavra representam formas práticas de receber o reino de Deus. A pergunta que fica é: você tem recebido o reino de Deus? Você tem colocado como prioridade o reino de Deus? Família, igreja, palavra de Deus, a fé, o amor, tudo que vem de Deus. Isso significa pertencer e participar do reino de Deus. Mas Jesus disse ainda que, além de buscarmos o reino de Deus, nós temos que buscar a sua justiça. Ou seja, tudo que é correto e necessário para a sua vida. Lá em Mateus 5:6, diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Também, lá nos alertou que nós podemos ser perseguidos por essa justiça. Mateus 5:10. Como podemos então saber o que é justo e correto? Jesus nos deu algumas dicas, nos deixou para nós ali. E lá em João 7:24 diz assim: primeira coisa, queridos, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Para não ser iludido pelo mundo, conte com a ajuda do Espírito Santo, pedindo discernimento para convencer do pecado, do juízo e da justiça. São João 16:8. Mas, querido, não é possível nós encontrarmos justiça em nossas vidas sem antes ter o reino de Deus. Ter a Deus como prioridade.
pois somente Jesus deu exemplo para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, queridos, de uma maneira prática, como nós podemos praticar a justiça? Se você tem um negócio, seja justo com seus empregados e fregueses. Se você é empregado, seja honesto com o patrão. Pague seus tributos, está lá em Romanos. Entregue ou devolva os seus dízimos, está lá em Lucas 20, 25. E eu gosto muito dessa passagem aqui, porque também me toca muito a mim. Está lá em Tiago 1,20, e eu vou convidar vocês a lê-lo. Tiago 1,20. Tiago, capítulo 1 e o versículo 20. Olha só. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Os nossos sentimentos, as nossas reações, o nosso temperamento, ele o quê? Não produz justiça de Deus. Só quem produz justiça de Deus em nós é Jesus. Queridos, não há nada de errado de desejar uma formação profissional, cuidar da saúde, estudar, trabalhar, pagar as contas, nutrir relacionamentos saudáveis. Por isso, essas coisas também devem estar em seguida na lista pessoal das nossas prioridades. Sendo coisas justas, certamente serão aprovadas e confirmadas por Deus. Mas também não adianta só confiar em Deus e continuar fazendo tudo errado. Também precisa fazer o que é justo. Lá em Salmos 37, 3, diz o seguinte, você conhece a passagem? Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Você tem buscado o que é justo em seus planejamentos? Querido, busque o que é correto e Deus abençoará a sua família e a você com certeza. Mas tem um terceiro elemento que Jesus deixou: o reino de Deus, a sua justiça e o restante. E o que será o restante? E no contexto do capítulo 6 de Mateus, Jesus falava de vestes, comida, moradia e diversas necessidades humanas que muitas vezes geram ansiedade, preocupação. O Senhor garante, queridos, que quando cumprirmos os 2 primeiros itens da lista de prioridades ensinadas por Ele, reino de Deus e a sua justiça, certamente as outras coisas virão como consequência. Deus sabe de todas as nossas necessidades. Mateus 6, 32. Antes mesmo de falarmos, Salmo 139, versículo 4. E Deus gosta de realizar nossos sonhos primeiro. Agrada-te do Senhor e depois Ele satisfará os desejos do vosso coração. Vai lá em Salmos 37. Alegra-te no Senhor. Alegra-te com o Senhor e Ele te satisfará os seus desejos do vosso coração. Além disso, devemos primeiro entregar o caminho ao Senhor e depois confiar nele e o mais Ele fará. Salmos 37, capítulo 5. Queridos, e as demais coisas, de uma maneira prática para nós entendermos, podem ser classificadas como coisas pessoais, de segunda importância, em relação ao reino de Deus e o cumprimento da justiça. Exemplo das demais coisas: comida, as roupas, lugar onde morar, coisas que nós desejamos. E eu lembro,
do pastor Luiz Cláudio Milk, ele era nosso pastor lá em Minas Gerais, ele dizia: móveis, imóveis e automóveis. Móveis, imóveis e automóveis não pode ser a primeira coisa na nossa lista de prioridades. Claro, se você tem vontade de comprar uma casa melhor, fazer uma reforma, fazer uma construção, adquirir um carro, vestir-se bem, festejar com os amigos, alimentar-se bem, não há nada de errado nisso. Mas não pode vir o quê? Em primeiro lugar. Porque lá em Romanos 14, versículo 7 diz: porque o reino de Deus não é o quê? Não é comida, nem é bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito. Confie em Deus, confie, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua família, pois mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Mateus 10, capítulo 10, versículo 30. Não se preocupe nem fique ansiosos com coisas pequenas, mas ore a Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você crê que Deus cuida de tudo na sua vida? Alguém, em algum momento, disse o seguinte: tempo é uma questão de prioridade. Você tem disposição para tudo o que é do seu interesse. As coisas menos interessantes vão ficando por último, e quase sempre não sobra tempo para fazê-las. Então a reflexão e a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos, em relação às nossas prioridades, ao nosso tempo: onde está o reino de Deus? Onde está a prática da sua justiça? E onde estão as demais coisas? Muitos de nós buscamos primeiro o que nos é acrescentado. Mas não é assim que deve ser. Deus não é nosso empregado para servirmos primeiro e depois nós adorarmos, honrá-los. Nós é que somos ovelhas do Senhor e devemos ir atrás dele, que nos guia à frente. Vá lá em Mateus capítulo 6 e o versículo 21. Também uma passagem bem conhecida. Capítulo 6 de Mateus, lá no Sermão da Montanha, e o versículo 21. Diz assim: porque onde está o seu tesouro, assim estará também o teu. Onde estão as tuas prioridades, onde você gasta o tempo, ali também estará o teu coração. Sabe, queridos, Jesus sabia que as pessoas nos últimos tempos seriam pressionadas com uma enorme quantidade de coisas para fazer, para realizar, para conquistar. E por isso deixou esse ensinamento de sabedoria para como nós vivermos bem. Coloque em primeiro lugar o que pertence ao reino de Deus. Em segundo lugar, o que é justo. E as demais coisas acontecerão naturalmente na sua vida. Sabe, quando Jesus voltar, Ele não vai lhe perguntar aonde você morava, elogiar a sua casa, elogiar os seus diplomas, perguntar aonde você andou nesse mundo, pelos passeios, o que você comia. Nada, 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 nada. O que Jesus vai lhe perguntar está descrito lá em Jeremias 13, 20. Anote lá, Jeremias 13, 20. Jesus vai chegar para o Fernando e vai perguntar: onde está o rebanho que te foi confiado? O teu lindo rebanho. É isso que Jesus vai perguntar para cada um de nós. Onde estão aquelas pessoas que eu confiei? Aquelas lindas pessoas. Sabe?
quando Jesus veio pela primeira vez, ele veio como um menino pobrinho, humilde, teve que se esconder, teve que fugir depois da perseguição, mas na sua segunda vinda não será assim. E eu gosto muito, e eu gosto sempre de terminar a maioria das minhas reflexões lendo Isaías 40, porque lá o profeta ele descreve como Jesus voltará na segunda vez. Isaías capítulo 40 e o versículo 10. Olha só como Jesus irá voltar. Eis que o Senhor Deus virá, com o quê? Com grande poder, e seu braço ele dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Para alguns, isso atrai a segunda vinda de Jesus. Ele vai voltar com poder, na sua mão vai estar a recompensa, ele vai lhe dar a recompensa. Mas o que eu mais gosto está registrado no versículo 11. Porque quando Jesus voltar, para alguns, e para mim especialmente, ele vai vir como um pastor, que apacentará o seu rebanho, e entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. É assim que eu vejo Jesus vindo na segunda vez, como um pastor, para nos recolher, nos amamentar, e aqueles que estaremos tão fracos, ele vai nos carregar nos seus braços de amor para a Canaã celestial. Então, queridos, quando nós fizermos o nosso planejamento de 2021, lembre-se, primeiro o reino de Deus. E o reino de Deus é a sua família, é a sua igreja, é a comunhão que você tem com Deus, a oração, a leitura, o estudo. A sua justiça é representada pelo seu trabalho, a sua saúde, os seus relacionamentos e tudo que é correto. E o resto vai ser acrescentado. Necessidades pessoais, moradia, alimentação, outros desejos de seu interesse. Para finalizar, eu ainda quero ler Romanos, capítulo 13, que também para mim é muito significativo. Romanos, capítulo 13. Por que para mim essa passagem, que está ali no versículo 11 do Romanos 13, para mim é bem significativo? Porque isso aqui é uma mensagem para você, que é adventista do sétimo dia. É para mim, que pertenço à igreja adventista do sétimo dia. Olha só o que diz lá. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. E quem mais, além dos adventistas, conhece o tempo? Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de que quando no princípio nós cremos. Por isso que é significativo. Está na hora de nós, o quê? Despertarmos do sono. Despertarmos do sono. E anunciarmos a breve volta do nosso Jesus. Queridos, eu não sei como vai ser 2021, mas Jesus garante que se você colocar o seu reino em primeiro lugar, a sua justiça, o restante das coisas, todos vos serão acrescentados. Que essa seja a nossa experiência em 2021. Amém. Vamos orar então, queridos?
Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de abrirmos a Tua palavra, lermos e através do Teu Santo Espírito entendermos, Senhor. Mas você conhece o coração de cada um de nós. E o nosso pedido muito especial é que o Teu Santo Espírito possa estar sempre ao nosso lado, nos mostrando o caminho, nos advertindo, por que não puxando as nossas orelhas, queridos, para que realmente nós coloquemos a nossa família, a nossa igreja, a Sua palavra, a nossa comunhão em primeiro lugar. Para que nós praticarmos boas ações e nós descansarmos nos braços de Jesus, porque todas as outras coisas que nos afligem, que nos trazem ansiedade e preocupação, nos serão acrescentadas, Senhor. Nos ajude a crer nisso, Senhor. Nos ajude a vivermos isso. E naquele grandioso dia, quando voltarmos, estarmos à Tua destra. Mas enquanto esse dia não vem, esse dia aguardado não vem, esse dia feliz, que nós possamos cumprir a missão, que é levarmos aos outros a palavra, a Tua salvação, Senhor. Nós oramos, pedindo também por uma semana feliz ao Teu lado, em nome e por Jesus. Amém. Muito obrigado, professor Fernando, pela bela mensagem nessa noite, estar aqui conosco. A você, querido, uma boa noite, que Deus possa te conduzir nessa nova semana. Aguardamos vocês aqui no nosso culto presencial no próximo sábado, a partir das 15 para as 10, e que todos possam ter uma semana muito abençoada na presença de Deus.